Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos proclamar juntos o tema dessa palavra? Fé sem fingimento. Amém. Mais uma vez. Fé sem fingimento. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre fé sem fingimento. Será que é possível nós termos uma fé fingida? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 1,5. Na verdade tem aqui, ó. Tem aqui. Vamos ler juntos? Dá para enxergar? Vamos de pé. Vamos de pé. É forte. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Amém. Então, fé sem hipocrisia é uma fé sincera, é uma fé sem fingimento. Então, eu gostaria que você considerasse essa imagem. Então, tem um rapaz, eu diria pelo tênis, pelo all-star dele, e que está num lugar, embaixo tem água. Pula ou não pula? Daí está aí entre a fé e a dúvida. Mas eu gostaria de começar contando duas histórias que me impactaram na minha experiência com o Senhor sobre fé. A primeira é a história de um trapezista. Acredito que muitos conhecem essa história aqui. Mas ele era um trapezista profissional e sobre um abismo, entre dois penhascos, ele colocou uma corda. E tinha pessoas assistindo ele cumprir esse desafio de atravessar aquele abismo sobre a corda. E ele fez aquele silêncio, e sob a expectativa de todos, ele caminhou sobre a corda, e abaixo dele aquele abismo. Quando ele terminou de atravessar, a plateia aplaudiu muito. Uau! E daí do outro lado ele perguntou assim: vocês acreditam que eu posso atravessar de volta? Daí já tinham visto ele atravessar uma vez, então disseram sim, acreditamos, tal. E ele também tinha um carrinho de mão lá, uma carriola. E daí ele perguntou para a plateia: vocês acreditam que eu posso atravessar de volta com esse carrinho de mão? Daí eles responderam: sim, a gente acredita. Quem quer subir aqui? Quem quer subir na carriola? Sabe, muitas vezes nós falamos que acreditamos, mas a pergunta é: acreditamos mesmo? Acreditamos de verdade? Nós estamos dispostos, nós estamos prontos para subir no carrinho de mão quando o Senhor falar, sobe? Outra história que eu queria contar foi a história que maravilhosamente o Senhor usou para me ganhar. A minha experiência de conversão foi num evento como esse, numa vida saudável. E o irmão que estava pregando naquela noite, ele contou essa história. Era o tempo da perseguição dos romanos, e os cristãos se reuniam escondidos, se reuniam numa caverna. E naquele dia que os cristãos estavam reunidos, tinha um homem que tinha ido pela primeira vez. E enquanto os cristãos estavam ali reunidos, chegou o exército romano. E eles pegaram todos os irmãos que estavam naquela reunião e levaram eles para serem jogados na cova dos leões.
E esse homem na fila para ser jogado, ele começou a gritar desesperadamente: não, por favor, não me joga, eu nem mesmo sei se eu sou um cristão. E atrás dele tinha uma menina, uma adolescente, que sabia o que ela queria, que cria no Senhor. E essa menina, ela tomou a frente daquele homem, encorajando ele a não ter medo e a entregar a vida para o Senhor, e disse para ele: não tenha medo, eu vou te ensinar como é que dá a vida pelo Senhor. E ela se dispôs a ser jogada na cova dos leões antes daquele homem. E eu lembro que naquele dia, naquela noite, esse irmão pregando, falou para nós: eu não sei que idade você tem, talvez você seja só um adolescente. Ele ainda até citou, é um para meditar, a idade dessa jovem. Eu não lembro se é 11, se é 12, se é 13 anos, mas ele disse assim, e era a idade que eu tinha naquela ocasião. Não importa se você tem 11 anos, não importa se você tem 12 anos, você pode entregar sua vida para o Senhor. Sabe, eu gostaria que você imaginasse, usa a sua imaginação. Considera, se chegasse aqui um exército de extremistas do Estado Islâmico, aparecesse uma turba deles aqui na fazendinha João de Barros, nessa reunião. Vocês sabem que esses extremistas do Estado Islâmico estão matando cristãos. Você sabia disso, Alan? Você sabia disso, Pedro? E se eles pegassem todos nós aqui e aparecessem aí armados e fizesse todo um terror aqui e pegasse um por um de nós aqui e nos ameaçasse e nos obrigasse a negar o nome de Jesus, ou senão seria a morte. Eu gostaria que você se imaginasse nessa situação. Alan, eu gostaria de perguntar para você, Alan, seriamente, por favor, querido, considere seriamente comigo que eu vou te perguntar, Alan. Mas se você estivesse nessa situação hoje, Alan, o que você faria? Você estaria disposto a morrer por Jesus hoje? Você deixaria eles cortarem o seu pescoço? Ou dar um tiro na sua cabeça? Ou você ia preferir negar o nome de Jesus? Você ia negar? Pedro, e você, Pedro? O que você acha? Talvez na hora que eles começassem a chegar a aterrorizar, talvez alguns iam sair correndo. Mas talvez de longe você ia ouvir alguns que foram pegos, gritando de desespero. E se você conseguisse fugir por esse mato aí, e você ouvisse um de nós aqui gritando de desespero, e se você conseguisse ouvir que os irmãos estavam morrendo aqui, você ia continuar escondido? Ou você ia voltar? Léo, considera seriamente comigo. Você morreria por Jesus hoje? Ou você negaria a sua fé? Não sabe? Abram, por favor. Em Tessalonicenses. Os irmãos entendem o que significa estar entre a fé e a dúvida? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do 13 ao 16. Amém? 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Amém? Vamos ler, por favor.
Amém ou misericórdia? Misericórdia. Então tá. 1 Tessalonicenses. Você já sabe onde está Timóteo? É antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Amém? Misericórdia ainda, amém. Mais misericórdia. Oh, irmãos, como Deus é misericordioso. Imagina se o Senhor não fosse tão longânimo, se fosse hoje mesmo, e se passássemos por essa situação, talvez muitos negariam o Senhor, mas o Senhor é longânimo. Ele quer que você ouça essa palavra. Ele quer que você se decida se você quer entregar a sua vida de verdade para Jesus ou não. Vamos ler? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos ler de pé de novo, por favor. Exercita o corpo aí. Irmãos, a palavra é o conteúdo da nossa fé. A palavra é o alvo da nossa fé. A palavra é aquilo que nós acreditamos. Então vamos ler esses versículos aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Obrigado. Podem sentar. Eu queria perguntar, você acredita nisso daqui? Sim. Isso que você acabou de ler? Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Amém. Você acredita nisso, Tiago? Que ele morreu e ressuscitou. E aqui fala a respeito dos mortos no Senhor. O contexto aqui de 2 Tessalonicenses era um contexto de perseguição. Muitos cristãos estavam sendo martirizados e provavelmente os irmãos estavam tristes por causa disso. Mas Paulo está encorajando os irmãos, dizendo para eles: eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque na volta do Senhor, antes de acontecer até mesmo aqui um arrebatamento dos que estiverem vivos, vão se encontrar primeiro com o Senhor aqueles que morreram no Senhor, aqueles que foram martirizados. Jovem, você acredita nisso daqui? Você acredita nisso, Rafa? Então eu volto a fazer aquela pergunta. Eu sei que ela é difícil, mas você daria a sua vida pelo Senhor hoje ou você negaria a sua fé? É difícil, né? Isadora. Oi? Você acredita que aqueles que morrerem no Senhor, dada a ordem do Senhor, eles ressuscitarão? É? Quem aqui está convicto para dizer: eu daria a vida pelo Senhor? Levanta a mão. Amém. Desejaria dar a vida pelo Senhor? É. Quem aqui? Então vamos mudar a pergunta. Quem desejaria aqui dar a vida pelo Senhor? Amém. Eu sei que a pergunta é difícil, mas irmãos, isso exige fé. E uma fé sincera. Numa situação como essa não tem como você fingir fé. Ou você tem fé ou você não tem fé. Imagina, eu tenho ouvido alguns testemunhos das igrejas, dos irmãos que vivem no Oriente, que têm sofrido perseguição hoje.
Imagina você viver num país de perseguição, não tem essa de fingir que é cristão. Ou é cristão ou não é cristão. Nós ouvimos recentemente um testemunho dos irmãos do Haiti, e eles disseram para nós lá no testemunho deles, no Haiti é o seguinte: se você não for um cristão de verdade, é melhor você nem dizer que é cristão. Porque ali acontecem muitas coisas muito sinistras. Então, se não é cristão, se não está convicto de que é cristão, é melhor nem dizer que é cristão. Os irmãos disseram isso para nós no testemunho deles. Vamos avançar com a ajuda do Senhor. Então nós já lemos esse versículo, e aqui esse versículo, irmãos, que tem sido a base do tema principal desse acampamento. Qual que é o tema principal desse acampamento mesmo, Alan? Gabriel? Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Amém, é isso aí. Ajuda seu irmão de novo aí. Ajuda aí, fala para ele. Repete com o Gabriel, Alan. Fala para ele. Coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia. É isso aí. Aprende com seu irmão, hein? Segue ele aí. É isso mesmo. Esse é o tema principal. E o assunto principal de hoje é esse, o último. Fé sem hipocrisia. Fé sem fingimento. Então, a primeira pergunta: o que é fé? O que é fé? Jovens, falando de maneira bastante simples. Você ia falar? Pode falar. Acreditar em algo. Acreditar. Amém. Fé é crer. Por um lado, fé é o nosso ato de crer. Mas quando Paulo fala aqui de fé na Bíblia, a fé dos cristãos é a fé na palavra de Deus. Por um lado, fé é o nosso ato de crer. Mas crer em quê? Então, por outro lado, quando a Bíblia fala de fé, ela também está falando do conteúdo da nossa fé. É acreditar em quê? No que é que nós cristãos acreditamos? Na palavra de Deus. Amém? Amém. Fé é crer na palavra de Deus. Amém. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. O que fortalece a nossa fé é a palavra de Deus. Nós vamos voltar a falar mais disso daqui a pouco. Tem essa outra definição de fé, o que a própria Bíblia diz a respeito de fé, de Hebreus 11. Vamos ler juntos? Ora, A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. amém. Isso é fé, certeza de coisas que você espera. Você espera a volta do Senhor? Amém. Jovem, você já sonhou com a volta do Senhor? Você já sonhou com o reino? Você já sonhou como vai ser passar a eternidade ao lado de Deus? Você já sonhou com a nova Jerusalém? Sabe por que para nós é muito difícil dar a nossa vida pelo Senhor? Porque os nossos sonhos ainda são limitados com as coisas dessa vida, as coisas dessa terra. Mas você já parou para sonhar como vai ser passar a eternidade ao lado de Jesus? Com Jesus, com Ele? Fé é a certeza de coisas que se esperam. E fé é a convicção de fatos que se não veem. Você está vendo Deus agora, aqui, com seus olhos físicos? Mas você crê que Ele está aqui nesse lugar? Amém. Como nós cantamos naquele cântico, Deus está aqui. Você crê que Deus está em você, dentro de você? Amém. Fé é a convicção de fatos que não vêm. Sabe? Eu queria falar para aqueles que estão na faculdade. Quem aqui está fazendo faculdade?
Então tem alguns que estão fazendo faculdade. A minha experiência na faculdade, eu senti duas coisas. Eu descobri duas coisas. Existem duas coisas que testam um jovem na faculdade, na minha opinião. Uma coisa que testa um jovem na faculdade é o mundo. É ou não é? Vocês recebem muitos convites lá na faculdade? Vocês recebem? Hoje é sexta-feira à noite. Quando chega sexta à noite, vocês recebem convites lá na faculdade ou não? O João está falando que não. Ainda bem. Eu sou isolado. Ah, claro, glória a Deus por isso. Mas a pressão é grande, não é? Então, e os meninos? A pressão é grande para ficar? Para namorar? Para fazer um pouco mais que isso? É. E para os irmãos, e a pressão das meninas? É ou não é? Tem pressão ou não? Bastante. O irmão está até coçando a cabeça. Estou brincando. Mas bastante. Eu sei como que é. Eu sei como que é. Eu lembro que uma vez eu estava na faculdade e o assunto estava girando em torno de conversas aí maliciosas e tudo mais. Daí eu falei que era virgem e que estava me guardando para o casamento. Daí eu lembro que uma menina bonita, ela falou, cheia de insinuação, você não sabe o que você está perdendo. A pressão é grande, não é? Então, por um lado, um teste para o jovem na faculdade é o mundo. Por outro lado, um teste para um jovem na faculdade, algo que eu senti, é a questão da fé. Por quê? Porque quando eu comecei a frequentar a faculdade, eu comecei a ter contato com os cabeções, professores ateus. Eu já tinha ouvido falar, alguns jovens falar, que não acreditavam em Deus, mas sem muito conhecimento. Mas quando eu comecei a ter contato com pessoas que negavam a existência de Deus, e que falavam da teoria do buraco não sei lá o quê, nossa, a hora que eu comecei a ouvir professores falando a respeito dessas coisas, cheios de conhecimento, eu confesso que isso mexeu com a minha fé. Isso me abalou. Isso encheu o meu coração de dúvida quanto à existência de Deus, quanto a tudo aquilo que eu já tinha aprendido na igreja. Até que um dia, pela misericórdia do Senhor, jovens, como o Senhor tem sido misericordioso comigo ao longo de todos esses anos, para me atrair e para me manter nos caminhos dele. Eu louvo o Senhor por isso. Ele tem sido muito bom para mim, me atraído com o amor dele, me guardado. Eu lembro que um dia, eu creio que só pode ter sido o Espírito Santo que me levou para a biblioteca. Eu nem tinha levado Bíblia, mas me deu vontade de ler a Bíblia. Eu estava bastante atormentado com essas dúvidas. Daí eu peguei uma Bíblia da biblioteca, uma Bíblia católica, uma versão católica, né? E daí o Senhor me levou a abrir a Bíblia aqui em Hebreus 11, versículo 3. Ali o Senhor falou comigo de uma maneira muito pessoal, muito íntima, muito particular. Hebreus 11, 3. Eu comecei a ler a partir do 1, e daí o 3 fala assim, ó. Vamos ler juntos? Misericórdia. O Senhor teve misericórdia comigo. Como eu não vou ter misericórdia para esperar vocês? Amém ou misericórdia? Então vamos ler de pé também esse daí. Vamos levantar. Amém?
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Obrigado. Pode ser. Meu coração estava cheio de dúvida quanto à existência de Deus, quanto à criação, ouvindo todas aquelas teorias de cabeções. Mas, irmãos, essa palavra penetrou no meu coração. Pela fé. Fé não é razão. Fé não é lógica. Fé é crer em Deus. Fé é crer na palavra de Deus. Fé é crer no poder de Deus. Aqueles que negam a existência de Deus, eles gostam de fazerem colocações de que seria impossível isso, impossível aquilo, tal. Mas o Deus que nós servimos é um Deus impossível. A palavra de Deus diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Pessoas que não acreditam em Deus acham isso ridículo, não é? E buscam explicações da ciência para a possibilidade disso daí. Mas eu te pergunto, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, você acreditaria? Amém. Deus poderia fazer um grande peixe encolher? Você assistiu aquele filme Querida, Encolher as Crianças? Vocês acreditam que Deus podia fazer um peixe encolher? E Jonas engolia aquele peixe, e depois de 3 dias ali, já em Nínive, ele cuspia aquele peixe para fora da boca dele. Se a Bíblia dissesse isso, você acreditaria nisso? Sabe, eu acreditaria, porque é o poder de Deus. Deus, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, pelo poder da sua palavra. Ele traz as coisas à existência, do nada, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Jovens, como é que você recebe isso? Como é que você aceita isso? É pela fé. Sabe, eu queria que você considerasse isso daqui. Existe um perigo, que é o perigo de outros ensinamentos. Nesse contexto de 1 Timóteo que nós estamos compartilhando aqui, o contexto de o que Paulo quer falar para Timóteo é a respeito, ele quer advertir Timóteo a respeito disso. Ele está preocupado com isso. E ele está encorajando Timóteo a lidar com isso daqui, que são outros ensinamentos. Então vamos ler, 1 Timóteo 1,3. Quando rumo da Macedônia, te roguei para conquistar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do serviço de Deus na fé. Então Paulo está rogando para... Ele falou que quando ele estava de viagem, ele deixou Timóteo lá em Éfeso, para admoestar certas pessoas, para eles não ensinarem outra doutrina. Nem ficar se ocupando com fábula, com historinhas diferentes do que a Bíblia diz, do que a Bíblia afirma. Em 1 Timóteo 4, vamos ler também esses versículos. Vamos levantar de pé para exercitar isso. Vamos de pé, por favor. Vamos ler? O Espírito afirma nas coisas apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e
que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Então, mais uma vez, aqui fala, e é o Espírito de Deus que está afirmando de forma expressa, nos últimos dias, nos nossos dias, muitos iam abandonar a fé. Apostatar a fé é abandonar a fé. E por que eles fariam isso? Por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios. E como é que esses demônios eles praticam esses ensinamentos? É através de homens, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Pessoas que não temem a Deus, que não obedecem a Deus, que zombam de Deus. Demônios usam pessoas assim para ensinar coisas na televisão, na internet, na escola, na faculdade. Considere essa pergunta. Você consegue, vamos ler juntos? Você consegue identificar outros ensinamentos? Que ensinamentos você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Lá na faculdade, que ensinamento você tem acolhido? Na escola, na igreja, que voz você tem ouvido? Sabe, João Pedro, você começou a sua colocação bem lá sobre fé, acreditar algo. E fé é crer mesmo, é acreditar. Mas esses dias lá na escola, um jovem, ele chegou para mim e disse assim, porque tem um outro irmão que ama talvez mais o Senhor do que eu lá na escola. Ele é um católico. E ele vive, ele respira, ele fala o tempo todo de Jesus. E daí esse aluno chegou para mim e falou assim, ele é um menino todo assim, centrado, morou muito tempo nos Estados Unidos, tem uma postura bem americana. E daí ele chegou para mim para reclamar desse outro professor, porque ele falou para esse outro professor que ele não acredita em Jesus e que ele acredita apenas em coisas concretas, ele só acredita no que ele vê. Ele disse que ele era agnóstico, fala? Agnóstico, é isso aí, eu sou agnóstico. E daí ele não sabia, né? Daí eu falei para ele, olha meu amigo, você também está conversando com uma pessoa que acredita em Jesus. Eu acredito em Deus. Mas tem pessoas que vão te dizer isso lá. E quando te disser isso, eu só acredito no que eu vejo. O que você vai responder? O que você vai dizer? É verdade? Ou dar um tapinha nas costas e sair? Sabe, outro ensinamento. Nós vivemos dias maus. Esses dias eu estava vendo uma notícia no G1, e a notícia era de um rapaz que ele ficou 30 anos sem ver a mãe. A mãe, quando ele nasceu, abandonou ele. E depois de 30 anos, ele reencontrou a mãe. Esse rapaz era casado. Ele largou a esposa para poder namorar a mãe dele. E a mãe, é isso mesmo que você ouviu. Os dois se apaixonaram, mãe e filho. Você sabe que ali no G1, na internet, embaixo tem os comentários, não tem? Os comentários dos internautas. Adriano, mas eles sabiam que ele Sabiam. Eles sabiam que eram mãe e filho. E daí,
até quem escreveu a matéria falava que eles estavam se aconselhando com outros casais assim também, de mãe e filho, ou pai e filha, para poder entender o que estava acontecendo com eles, que eles estavam apaixonados, certo? E lá nos comentários dos internautas tinha lá embaixo coisa do tipo assim: o importante é ser feliz, o importante é o amor. Jovens, de quem são esses ensinamentos? De demônios, do diabo, Graça, é isso mesmo. Sabe, quem aqui já assistiu Game of Thrones? Não procura não, graças a Deus foram poucos que... Mas no Game... Eu também comecei a assistir, então... Mas nessa minissérie, Game of Thrones, você tem ali um casal, já nos primeiros episódios você tem isso, que é irmão e irmã fazendo relação sexual. Irmão e irmã. Oi? Os filhos são dos dois? Essa parte eu não cheguei. Sabe, jovens, eu queria falar com toda sinceridade para vocês. Eu gosto muito de assistir isso. Eu gosto de assistir seriado, eu gosto de assistir filme. Mas o Senhor me incomoda demais também. Quando eu assisti Arrow, assisti isso aí, e daí quando eu começo a ver essas coisas, o Espírito ele reage dentro de mim. E em relação a esse seriado do Game of Thrones, eu não tive paz até ir lá no computador. Um primo meu tinha passado para mim as 4 temporadas e tal. Eu não tive paz enquanto não fui lá e deletei. Porque se eu não for lá e deletar, eu vou querer ver de novo. Oi? Troca a série, põe Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, essa é recomendável? Essa é boa, é recomendável? Essa aí é cristianismo puro. Ó, quem gosta de assistir filme e tal, depois pede umas dicas, posta lá no grupo de jovens, Daniel, combinado? É maravilhoso. Você acha que dá para postar, Alisson, Daniel, os irmãos, dá para postar lá no grupo de jovens alguns filmes, seriados, dicas aí para quem curte assistir algo? O Guilherme sugeriu uma série também chamada, para quem gosta mais ou menos de romance, assim, O Amor Vem Devagar, mas é uma série cristã de um casal que vai aprender a se amar em Deus e a família. Eu vou querer assistir essa daí. Olha, meninas, ó, o amor vem devagar. Bonito. Muito bom. Quem gosta de fantasia, mistério da fé, boa. Então, eu espero que você consiga reconhecer isso, que muitos ensinamentos que nós ouvimos na televisão, na internet, ali na escola, é ensinamento do diabo, Graça. É isso mesmo, ensinamento de demônios. Há uma página no Facebook que chama Não Salvo, criado por ateus. E cada vez aumenta o número de seguidores. São pessoas que blasfemam o nome do Senhor, zombam do Senhor. E dessas pessoas que seguem essa página, 90% são jovens e adolescentes. Puxa vida. Ó, eu queria mostrar isso aqui, eu tinha pulado, mas eu vou voltar. Isso aqui é dados da Unesco de 2004, fala sobre o credo do jovem brasileiro. Em 2004 o número de católicos no Brasil era de 66,2% e de protestantes 18,8%. Então, em 2004 o número de cristãos, de pessoas que professavam serem cristãos, ultrapassava 66 mais 18, 76, 84, 85, é isso? 85% de cristãos. Hoje, em 2016, o número de protestantes já ultrapassa 25%. Isso é de 2004. Mas, quando foi perguntado sobre aspectos da fé para esses cristãos, uma pergunta: você acredita em reencarnação? 67%
disseram que tem uma crença alta em reencarnação. Eu gostaria de te perguntar, jovem, a Bíblia ensina reencarnação? Não. Não é? Então, da onde é que vem essa fé em reencarnação? É da palavra de Deus? Jovens, fé é crer no quê? Na palavra de Deus, no que a Bíblia diz. É isso mesmo. O conteúdo da nossa fé é a palavra de Deus. Avançando. Então vamos para cá. Vamos falar um pouco mais da fé. O que é fé sem hipocrisia? Então eu já disse que fé sem hipocrisia, e o Daniel falou hoje um pouco do que é ser hipócrita, é usar máscara, não é isso? É ser aquilo que você não é. Então fé sem hipocrisia é uma fé não fingida, é uma fé sincera, é uma fé verdadeira. É isso. Agora essa pergunta, será que é possível termos uma fé fingida? Dá para fingir uma fé? Dá para fingir para os irmãos fé? Dá? E para Deus, dá para fingir nós termos fé? Mas e para os irmãos, dá? Dá para fingir fé para os seus pais? Eu gostaria de mostrar um videozinho aqui, ele é curto, ele é de um grupo chamado One Time Blind. Do you get it? It's an interrupting. Yeah, he interrupts. That's what he does. It's a move, right? Tá legendado, tá? Do you get it? It's an interrupting cow. He interrupts. That's what he does. It's a move, right? It's so dumb. It's a not Dumb. It's funny. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. What are you doing? It's me. It's Jesus. Lord, we take up our cross every day for you. Quer que eu volte? Se tiver ruim para enxergar, vem para cá, tá? Not it. Thou art the beginning and the end, Lord Alpha, and O Lord Alpha. Do you get it? It's an interrupting cow. He interrupts. That's what he does. It's a move, right? It's so dumb. It's a not Dumb. It's funny. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. What are you doing? It's me. It's Jesus. Lord, we take up our cross every day for you. Oh, thank you. But the cross is where it begins, not end. Thou art the beginning and the end, Lord, Alpha and Omega. It's all about you, Jesus. Guys, I just want you to be real with me. You are the air I breathe. You are the air I breathe. Drew, I think it's great when you worship me. Oh, yes, praise you, Lord Jesus. It's just that sometimes it feels like you're putting on a show. Oh, Jesus, please forgive me for putting on a show and being fake. Okay, I forgive you. Oh, praise you for your grace. Lord Jesus, thank you. Guys, just say what you would normally say. Praise Alleluia. No, I mean, like, if we were talking, say what you'd say. Okay, Drew, tell us a joke. What? Yeah, I mean, like you were before. Thou art holy, Lord. That's not a joke. Oh, no, I didn't mean that. What are you guys doing? Jesus, we're living for you just like we always do. Don't live for me. Live in me. When you live in me, you'll understand who you are and what you're living for. I just want something a little bit deeper. But this is all you want. Vocês entenderam a mensagem do vídeo? Sim. O que vocês entenderam? Quem quer falar? Fala aí, vídeo. Fala sem medo de viajar na maionese, diz o que você entendeu. Assim, eles estavam fazendo a piada entre eles, aí o senhor chegou e queria saber o que eles estavam fazendo. O senhor queria participar daquilo.
Vocês entenderam, jovens, o que é fé fingida? Muitas vezes, a impressão que eu tenho é que vocês sabem falar coisas que nós queremos ouvir. Vocês sabem ter uma postura de cristão. Muitas vezes vocês sabem ter uma aparência de cristão e até fazem algo da maneira como a gente espera, da maneira como a gente quer, deseja, não é? Mas sabe, aquilo que nós fazemos para o Senhor precisa ser verdadeiro, precisa ser de coração. Sabe, realmente nós queremos ver vocês aqui tocando no amor do Senhor, orando, compartilhando. Tem irmãs, vocês sabiam que tem irmãos que vêm para esse acampamento só para intercessão? E que eles estão por aí agora orando por vocês, para que vocês tenham um encontro com o amor do Senhor? Vocês sabiam disso? Você sabia disso, João Pedro? Não? E ó, a hora que você vê uma delas andando por aí, não é o fantasma que vocês acham que tem ali embaixo, não. Considera primeiro se não é a dor. Porque ela está orando, ela está com os braços estendidos, pedindo por vocês, orando por vocês. Mas tudo que a gente for fazer para o Senhor, eu queria lembrar para vocês o seguinte, algo que o Daniel compartilhou, ele disse hoje de manhã isso de novo: Deus, Ele é amigo dos pecadores. O Senhor é amigo dos pecadores. Como é que você ora, como é que você conversa com o Senhor quando você está com raiva? Como é que você conversa com o Senhor quando você está contrariado com Ele, achando que Ele não se importa com você? Como é que você se relaciona com Deus, até mesmo quando você tem dúvida se Ele existe ou não? Jovens, sabia que diante de Deus você pode ser sincero e você pode até mesmo orar assim? Eu estou falando de oração e dizer para Deus: Deus, eu não sei nem mesmo se eu acredito que o Senhor existe. Diz isso para Ele. Aprenda a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou com raiva do Senhor, porque tal coisa está acontecendo comigo e eu não consigo acreditar que o Senhor está vendo tudo isso daí e não está fazendo nada. Diga essas coisas para o Senhor. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro para dizer para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais esses irmãos. Eu estou aqui, mas não aguento mais estar aqui. Não sinto vontade de estar aqui. Você pode dizer essas coisas para o Senhor e diga essas coisas para o Senhor. Deus, Ele é amigo dos pecadores. Para encerrar, quase encerrar, vou ser rápido essa parte aqui. Existem alguns perigos aqui em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo 1,19 diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragar. Paulo está comparando aqui a vida cristã com um navio. E um navio, ele está sobre o mar. E a vida cristã, nós vivemos nesse mundo. E esse mundo, ele é como um mar agitado. Eu não ia mostrar por causa do tempo, mas eu vou mostrar uma parte sim. Vai. Vocês conhecem essa musiquinha no meu barquinho está Jesus de Nazaré? Observa o navio no mar, o barco no mar. Vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. O barquinho é a vida cristã. E o mar, essas ondas aí, ó, é o mundo. É fácil ser cristão? O vento ele acalmou o meu
fortes. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus. E Jesus chamou eles de homens de pouca fé. Ó, tem um homem dentro do barco, imagina você dentro desse barco. Eu queria só falar sobre aquela pergunta inicial, se você daria sua vida para Jesus. Eu acredito o seguinte: quem que foi o primeiro mártir na Bíblia, no Novo Testamento? Estevão. E quando Estevão estava sendo martirizado, sendo apedrejado por causa da fé dele em Jesus, o que é que aconteceu? O que é que ele viu? Ele viu o céu aberto. Quem mais ele viu ali? Jesus de pé, não é? O filho amado do Pai, tá certo, Graça? Ele estava ali para entregar a vida dele. Eu acredito que esses irmãos, quando estão para ser martirizados, têm uma graça especial. Eles vêm, não tenha medo de dar vida para Jesus. Ele viu Jesus de pé, não é? E por isso ele pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Falou igualzinho a Jesus. Eu acredito que tem essa graça especial para esse momento, para te dar força, para dar a vida pelo Senhor. E só terminando, tenha um pouco de paciência. Aqui ainda em Timóteo, fala de outros perigos. Em 1 Timóteo 4:1, o Espírito afirma que alguns iam apostatar a fé, isso é abandonar a fé. Em 1 Timóteo 6:21 é dito que alguns se desviariam da fé. É abandonar que tipo de fé? É abandonar a crença ou é abandonar a palavra de Deus? O que você acha? Eu queria falar isso aqui mais assim pela observação. Eu acredito que é possível alguns abandonarem a crença e talvez a maioria abandone a palavra. Mas eu já vi relatos de pessoas que criam em Jesus e depois de um tempo, por exemplo, o Zaga falou uma vez de um professor dele, que esse professor ele tirava sarro e ele dizia: eu não acredito como eu fui burro, como eu fui cristão um dia, como pude acreditar nessas tolices. O que é isso? Isso é abandonar a fé, é desacreditar. Agora, tem muitos jovens que não estão hoje no nosso meio,
E você vai visitar eles, você pergunta, você não acredita mais em Deus? Eles acreditam. Eles choram quando a gente vai visitar eles. Mas o que é que eles abandonaram? A palavra de Deus. Eu queria só mostrar rapidamente isso para vocês. O Josiano mostrou para nós há 2 anos um documentário de um irmão, e que ele falava sobre o número de jovens que deixavam a igreja. Isso nos motivou a fazer um levantamento sobre os jovens da igreja em Rio Claro, que é lógico que eu estou falando dessa assembleia aqui, não é? E daí a gente fez esse levantamento há 2 anos, e ontem eu estava tentando dar uma atualizada nesses dados aqui. Então é para verificar a permanência dos jovens na igreja. Pela misericórdia do Senhor, eu estou desde 91, então participei da maior parte da história da igreja aqui. Vou dizer mais do que eu, mas eu cresci na igreja. E aqui daí foi considerado os seguintes quesitos para incluir os jovens nessa lista: jovens que passaram pela igreja desde 1991, que permaneceram no nosso meio por pelo menos 1 ano, que passou pelo serviço de crianças. Esse último quesito eu quero ir acrescentando outros, porque teve alguns jovens que já estão mais de 1 ano e que não passou pelo serviço de crianças, adolescentes ou de jovens. Quanto tempo faz que você está na igreja, Ana? Mais de 1 ano já. Ou não? Faz? Então, ela não passou pelo serviço de crianças, mas um desses quesitos ela se inclui, ela está no nosso meio. E daí, vou ser rápido aqui. A primeira geração são jovens que hoje têm mais de 31 anos. É a minha geração. A geração do Eliseu eu não incluí aqui. Mas ele também era jovem quando estava na igreja. Mas essa é uma deficiência minha. Ele podia fazer uma deficiência. Olha só. Mas o que está em verde são jovens que hoje permanecem na igreja. O que está em azul são jovens que não estão mais congregando conosco, mas que estão em outro grupo cristão. E o que estão em vermelho são jovens que estão distantes do Senhor, deixaram de se reunir. Dessa primeira geração, 12 continuam se reunindo, 2 estão se reunindo em outro grupo, e 12 deixaram o Senhor, não estão hoje no Senhor. São adolescentes, são jovens, são amigos que cresceram comigo, que cresceram com a Lídia. O Eliseu cuidou da gente. Eu amo Eliseu. Irmãos, vocês não sabem o quanto vocês não sabem o quanto, quando eu penso em cada um desses nomes em vermelho, quanto dói no meu coração. A maioria deles, o que eles abandonaram foi a palavra de Deus, e alguns, eu tenho receio, que até mesmo abandonaram a crença, deixaram de crer. Tenho receio, tenho temor, dói o meu coração. A segunda geração são jovens que hoje têm de 24 a 30 anos. É a geração do André, né, André? Você está com quantos anos? E a geração do Luiz Henrique, você está com quantos, Henrique? 28. Aí, é a geração deles. E os que estão em verde são os que permanecem na igreja. De 2 anos para cá, eu fiz isso, a gente fez esse primeiro levantamento em março de 2014, nós estamos agora em abril de 2016. Atualizando de ontem para cá, alguns nomes que estavam verde ficaram azul ou vermelho. Mas graças a Deus, alguns nomes que estavam vermelho ficaram verde. Irmãos, tem irmãos que oram na igreja, pais que oram pelos seus filhos, pais que oram por vocês, para que vocês continuem verde e não fiquem vermelho. Dessa segunda geração,
19 permanecem na igreja, 5 estão se reunindo em outro grupo e 17 deixaram de se reunir, não estão no Senhor. É o que a gente tem notícia, talvez tenha alguma falha aí. Na terceira geração são jovens que hoje têm entre 19 e 23 anos. É a sua geração, Ingrid? Quantos anos você tem? Da Ingrid, do Adriel. Então, aqui, ó, os que estão em verde, vocês já sabem. Vermelho e azul também já sabem. Dessa terceira geração, 11 continuam se reunindo na igreja, 4 estão em outro grupo, e 8 estão vermelhos. A quarta geração é a geração da Emily. É a geração mais próxima de vocês, mais novos. Vocês estão aqui. Os mais novos aqui, de 11 anos para cima, vocês estão aqui. E desses 25 jovens, tem alguns que cresceram com vocês, mas que já não estão mais juntos. A Iá, a Lívia. Yasmin deve estar vermelho. Oi? Yasmin. Qual Yasmin? Yasmin, irmã da Yara. Mas é que essa Yasmin aqui... Não, mas tem 20. Ah, é A verdade, Yasmin. ó. Tem um erro meu, tem mais uma que está vermelha. É a Yasmin. O que o Gustavo... É, o Gustavo. Só para vocês saberem, nessa lista aqui tem 2 nomes. O Gustavo que está aqui é o Gustavo Pistarinho, que já faleceu. E tem aqui nessa outra geração, da minha geração, outro jovem que o Senhor já voltou para eles, que é o Michel. Não está aí. Está na segunda, será? Não, o nome dele está aqui. Então, o Ricardo está na segunda. Ricardo está ainda, mas ele não está. Ele está na segunda, não é? Está na segunda. Michel O aqui, ó. 27 ali tá vermelho. O Michel. 27. E o 27 é o Stefano, eu estava em dúvida, achei que ele estava se reunindo Tá lá. vermelho. É o irmão dela. O Michel e o Gustavo são dois jovens que cresceram com a gente, que o Senhor já voltou para eles. Eles já faleceram. Esse Michel, ele ia para as conferências. Esse Michel aqui, depois de um tempo que ele deixou de se reunir, uma vez eu encontrei com o irmão dele, o Ricardo, e o Ricardo falou que o Michel, ele tinha se tornado um traficante. E que ele brigava com a esposa e colocava a arma na boca dela. Jovens que passaram por aqui. E ele morreu de uma forma trágica. Assassinaram ele. O Gustavo é um outro jovem que já dormiu no Senhor. O que vocês sabem da noite antes dele dormir no Senhor? O que vocês sabem, André? Estava ensaiando com o Adriel. Vou até perguntar pedir para o Adriel. O Matheus e o Pedro. É, né? Cadê o Adriel? Ensaiando. E aí, Adriel? Como foi? Foi uma quarta-feira, uma oração, mas a gente estava se programando para fazer um ensaio, né? Aí o Pedro ligou para mim e falou, Rodrigo, vamos ensaiar tudo. Eu falei, beleza, vamos ver onde a gente vai ensaiar. Aí a gente foi na casa do Matheus, que era maior perto do local, se ninguém foi a gente também. E aí o Matheus falou, não, pode vir aqui em casa, a gente faz um ensaio aqui. Aí passamos na casa do Gustavo, pegamos o Gustavo, aí ficou o Pedro também, levamos os instrumentos. Aí pegamos alguns instrumentos que estavam lá no local. E aí até eu avisei para vocês, não vão ficar aqui na reunião, né? A gente falou, não, a gente tinha marcado um ensaio, cara. Aí a gente foi lá. E naquela noite, uma coisa, assim, foi de Deus, assim, porque eu nunca tinha visto o Gustavo tão feliz como ele estava naquela noite. Ele sempre foi muito sorridente, sempre brincalhão, sempre deu risada, mas ele estava de um jeito diferente, sabe? Pedia, vamos tirar foto, assim, vamos tocar esse hino e tal. A gente tocou, gravamos, fizemos uns vídeos, aí tiramos bastante foto, e ele estava muito feliz. E uma das coisas que ele me falou foi o seguinte, André, se o Senhor me levar hoje, eu acho que eu vou descansar bem, porque eu tô bem com o Senhor, sabe? Ele estava sentindo já esse momento. E
um dia antes, ele tinha sofrido um problema de convulsão na escola. E na quarta-feira mesmo, ele estava bem melhor. A gente perguntou: você está bem? Como é que você está? Ele falou: não, estou bem melhor, graças a Deus. Só que a médica falou para eu tomar cuidado se tiver outra crise para estar levando no médico, né? E logo assim que a gente terminou o ensaio, ele falou pra gente: pô, na semana que vem pode ser em casa o ensaio. E a gente falou: não, então beleza, então a gente fica combinado para a semana que vem. Aí na quinta-feira de manhã eu fiquei sabendo que ele me ligou, sofreu uma crise dormindo, e aí foi de madrugada e ele acabou falecendo. Mas foi uma coisa, como eu falei, eu nunca tinha visto ele tão contente assim. Ele estava muito feliz, ele falou assim: nossa, é tão bom estar junto com os irmãos, é tão bom estar tocando, servindo. E ele tinha um dom para tocar violão, ele via você tocando e ele pegava, tirava a música. E a gente até falava: nossa, que quando o José não tiver, quem vai substituir ele vai ser você, porque você toca igualzinho o Josiano. Um jovem maravilhoso, um grande amigo. Eu tinha ele como um irmão mais novo, sempre que possível eu estava ajudando ele. Ele gostava de estar sempre com a gente, conversando, brincando. E deixa saudades, mas graças ao Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Tá verde aqui. Só para finalizar, 117 jovens, 63 continuam se reunindo, 13 em outro grupo, 41 está vermelho. Eu quero perguntar para você, jovem: você quer continuar verde? Você quer permanecer no caminho do Senhor? Agora eu prometo que eu vou encerrar mesmo, meus 2 minutos finais. Nesse canto que a gente cantou outro dia, falava isso aqui, ó. No primeiro dia o Zaga pediu esse cântico, isso me tocou. Diz: eu posso ver que nesse caminho muitos ficam para trás, perdem o alvo, tropeçam, caem, vivem sem rumo e sem paz. Ao ver o perigo eu corro para a rocha que firma meus passos na luz. Assim o meu futuro estará bem seguro, só existe vida na cruz. Jovens, é isso que vocês querem? Correr para a rocha? É isso que vocês querem ou não? Amém. Eu não estou sentindo firmeza. É isso que vocês querem? Amém. Sabe, eu queria dizer o seguinte: tem uma oração que eu tenho feito há mais de 18 anos. Eu tinha 18 anos quando uma irmã fez um cântico desse versículo. Isso me tocou profundamente. E era perto do meu aniversário. Naquele aniversário meu, eu orei isso para o Senhor. E desses últimos 18 anos eu já devo ter feito essa oração dezenas de vezes, que é esse Salmo 27,4. Vamos ler juntos eles de pé para encerrar? Faça desse versículo a sua oração, faça desse versículo o seu pedido. Amém? E para encerrar, já vem aqui os meninos que tocam, nós vamos tocar de novo aquele cântico Eu Escolhi Jesus, tudo bem? Vamos ler Salmo 27,4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É isso que você quer, jovem? Amém. Você quer pedir isso para o Senhor? Amém. Eu tenho feito essa oração já faz mais de 18 anos e o Senhor tem sido tão bom para mim. Amém. Uma coisa eu peço para o Senhor: que eu possa morar na casa dele todos os dias da minha vida. Amém? Amém? Vamos cantar aquele cântico, esse cântico aqui? O pessoal do louvor dá para sair agora? Vamos continuar de pé. Aquele outro versículo, vamos ler juntos enquanto eles estão se preparando. E orem isso, diga isso para o Senhor, tá bom? De maneira sincera, de maneira não fingida. Esse versículo eu considero assim: a história está sendo escrita ainda, ela ainda não terminou. Vamos ler esse último versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para
sabe, jovens, a história ainda continua. Amém. Você quer fazer parte desse nós aqui, que são os que não retrocedem, mas que são os da fé? Você quer fazer parte desse grupo? Que não retrocede, mas que persevera para a salvação da alma? Se você quer, não é? Peça isso para o Senhor. Me faz, Senhor, parte desses que perseveram para a salvação da alma, e me guarda na casa do Senhor todos os meus dias.